Boa noite, pessoal. Tudo bem? Esperando alguém aparecer aí online, mas quero deixar esse vídeo aqui pra gente meditar mais uma vez a semana na palavra. Bíblia Sagrada. Ok? É um estudo bíblico sobre o livro de João, capítulo 13. Queria que vocês pensassem comigo. Alguém entrou aqui, deixa eu ver quem foi, não dá pra ver. Alguém entrou. Vamos lá, diz assim. A princípio, esse estudo bíblico, eu quero... A gente vai discorrer sobre algumas lições do texto e a gente vai pensar junto, parte a parte do texto, tá? Então, se você se interessar, vai ser bacana a gente aprender alguma coisa, ok? João 13, livro do Evangelho de João, capítulo 13, diz assim: um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2: Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simeão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Vamos estudar essa primeira parte. Essa primeira parte do texto, a Bíblia que eu tenho, ela traz o texto não dividida por versículo, então ela traz o texto parágrafo por parágrafo. Ela diz que Jesus estava numa festa de Páscoa e Jesus sabia que o seu tempo havia chegado. Um abraço, meu amigo Jader, pregador. Ainda quero ter essa unção, meu irmão. Saudade de você, meu querido. Cláudio Mendes, um abraço. Havia chegado o tempo, Jesus sabia que estava se aproximando o tempo dele retornar ao Pai. Jesus já estava sabendo da sua morte. O texto não nos deixa claro se é a última ceia esse momento. Mas ele deixa claro que Jesus está com os seus discípulos, os 12, e Jesus sabia que de onde vinha e para onde ia. Jesus havia, olha só, o versículo 1. Havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Fiel é Deus em deixar esse texto, porque em quase todo o texto de João, no livro de João, ele diz que Jesus sabia de onde vinha e sabia para onde iria. Minha tia Marinalva, um beijo, tia. Só quem sabe para onde vai é quem é livre, ou somente quem é livre sabe de onde veio e para onde vai. Quem é escravo não sabe para onde vai. A gente lembra da história da serva de Abraão, mãe de... que Ana tinha dado, fugiu o nome agora. A serva de Abraão que Sara tinha dado para que fosse cumprido
fosse cumprido o propósito de Deus na vida de Abraão, a promessa de Deus na vida de Abraão, ela foge a primeira vez, ela encontra o anjo que pergunta: para onde você vai? E ela não diz para onde ela vai, ela disse de onde ela veio, ela diz: estou fugindo da minha serva. Mas ela não disse para onde iria. Ele a convenceu a retornar, ela retornou, era escrava. Em Jó, quando Deus vê o diabo e ele chama Satanás e Jesus pergunta: de onde vens? Perceba que Jesus não pergunta para onde vai, pergunta de onde vens, porque para Deus e perante Deus o diabo é escravo, ele não é livre. Mas Jesus sempre diz, no livro do Evangelho de João, ele diz: eu sei de onde eu vim e para onde vou. Então só quem é livre sabe para onde vai. Você é livre? Você fala mais de onde você veio ou fala mais para onde você vai? No versículo 2, aí vai falar do jantar, né? Estava sendo servido um jantar e aí vai deixar um foco que a gente vai retornar nisso. No 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Então Jesus sabia que ele estava no controle de tudo. Há certos pregadores que dizem que o diabo fez um laço para pegar Jesus. Irmão, Jesus sabia de todas as coisas que ia acontecer. Jesus estava no controle de tudo. Ele sabia que ele ia apanhar, ele sabia que ele teria o espinho, ele sabia que era necessário. Tanto ele sabia que no versículo, esqueci o nome do capítulo, está em João também. Quando Jesus pergunta para Pedro, pergunta para os discípulos, aliás, pergunta: Pedro, quem que o povo diz que eu sou? Aí os discípulos dizem: alguns dizem que você é o Espírito. Ou um abraço, Jennifer Rodrigues, Milton Sabino, meus queridos amigos, um abraço. Aí os discípulos dizem: alguns dizem que você é o Espírito de Elias, outros dizem que é o Espírito de Moisés, outros dizem que é um dos profetas. Aí Jesus vira para os discípulos e diz: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Merilane, um abraço. Aí Pedro toma atitude e diz: tu és Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ok, aí Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, guarda isso para você, não fala isso para ninguém. Aí após isso, Jesus começa a falar abertamente sobre sua morte. Lá atrás, Jesus já vinha dando indícios de sua morte. Ele já vinha falando sobre sua morte. Fábio Oliveira, um abraço. Ele já vinha falando sobre sua morte. Então Jesus, esse negócio, a história de que o diabo armou um laço da cruz para pegar Jesus, que usou... Não, Jesus já sabia para que fim ele vinha fazer na terra. Isso já era profetizado lá em Gênesis 3. Gênesis 3, Deus tinha liberado uma palavra profética do papel de Jesus aqui. Tá? Então Jesus sabia que tudo estava debaixo do seu poder, porque Deus assim o tinha permitido. E que viera de Deus estava voltando para Deus. Versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Pois bem, o contexto quer dizer que Jesus está num momento, em uma situação, como eu disse, não deixa claro se era a última ceia. Um abraço, minha cunhada Thalita. Fica até o final, viu? Nós estamos estudando João capítulo 13. Não deixa claro se essa reunião se trata da última ceia, não deixa claro, mas deixa muito claro que Jesus está reunido com seus discípulos. Enquanto eles estão questionando sobre, no livro de Lucas 22, 24, vai falar que os discípulos estavam discutindo quem era o maior no reino. Os camaradas nem tinham entrado no reino, já queria saber quem é maior no reino.
E aí, essa parte é interessante. Lucas 22, eu quero ler para vocês. Lucas 22 e 24. Lucas 22 e 24. 22, versículo 24, vai dizer assim. Surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, ao contrário. O maior entre vocês deverá ser o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Quer dizer, os discípulos estavam ali reunidos e, ao invés de falar alguma coisa interessante para Jesus, o assunto pelo jeito não estava tão interessante, e eles começaram a discutir quem é o maior no reino. Não, eu quero se deitar no seu peito, eu deito ao lado de Jesus, no peito de Jesus, eu sou o maior. Ele chegou, não, rapaz, eu cuido do dinheiro de Jesus, eu sou o maior. Aí chega Tiago, não, eu sou irmão de Jesus. Quem te falou? Eu sou o maior. Mas é engraçado, porque enquanto eles estão numa discussão, eles estão conversando, Jesus toma uma atitude interessante. Uma atitude que muitas das vezes nós não tomamos. Jane, um abraço. Jesus se levanta, ele vai até o canto da parede, ele amarra uma toalha na cintura, ele pega a água, deita a água numa bacia e vai até Jesus, e vai até os discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Um abraço, irmã Helenice. E ali está Jesus, de joelhos, lavando os pés dos discípulos. E esse texto, eu estava meditando, me deixou intrigado. Eu preguei sobre isso lá no bairro social esses dias. Preguei não, eu dividi com os irmãos o que eu estava pensando e queria dividir com vocês. Imagine agora Jesus lavando os pés dos discípulos. E quem eram os seus discípulos? Eram pessoas que estavam aprendendo sobre ele, sobre o evangelho, sobre o reino, sobre a mensagem de Cristo. Vamos pensar assim. Eram homens simples, pescadores, que estavam ali com Jesus e aprendendo cada vez mais, e agora chegaram praticamente perto do fim dos 3 anos e meio do ministério de Cristo. Então ele já estava 3 anos com Cristo. Porém, me parece contraditório saber que Deus está de joelho lavando os pés dos discípulos. E a gente falou um pouco sobre os discípulos, mas quem era Jesus? Jesus é Deus. Jesus estava na criação do universo. Jesus estava presente na hora de fazer o homem. Lembra? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Jesus estava presente. Quando não havia nada, havia apenas trevas, Jesus estava presente. E agora esse Jesus presente em toda a criação, Jesus presente em toda essa passagem, agora Jesus está de joelhos. Paz do Senhor, meu irmão João Filino. Deus abençoe sua vida sempre. Agora, esse Jesus, Deus de joelho perante os homens para lavar os pés dos homens, não parece contraditório? Não parece que as coisas não casam? Não parece meio fora? Não seriam os discípulos que deveriam lavar os pés de Jesus? Porque naquela época, Cleusa, um abraço. Naquela época era comum, contextualizando, era comum que o dono da casa tivesse um servo, que ao um visitante chegar em sua casa, esse servo ele
teria a tarefa de lavar os pés dos visitantes. Por que lavar os pés? Porque naquela época andava de sandália aberta. E de sandália aberta teria o pé sujaria de poeira, de pó, de terra. Então era um ato de respeito do anfitrião da casa lavar os pés. Mas quando Jesus toma a atitude de ele pegar a bacia e lavar os pés, ele está querendo dizer o seguinte: olha, ninguém lavou os meus pés quando eu entrei. Ninguém quis lavar os pés um do outro. Nós não temos servo aqui. Jesus estava querendo dizer, ó, eu estou aqui, mas eu também sou servo. Um abraço, pastor Levi Soares. Eu também sou servo. Eu também, apesar de ser Deus, apesar de estar ensinando, eu também sou servo. Então Jesus vai lá na bacia, deita água na bacia, amarra a toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Mas é contraditório, porque Jesus, como onisciente, como eu disse antes, ele sabia que Pedro iria tentar segui-lo e ia negá-lo 3 vezes. Ele sabia que Tiago estava só querendo um lugar de honra. Filipe foi provado e reprovado na partida dos pães, na primeira multiplicação dos pães. Pedro não confiou. Ele confessou que era Cristo, mas quando Cristo começou a falar sobre a sua morte abertamente, ele quis repreender Jesus. Jesus disse: para trás de mim, diabo. Jesus repreendeu Pedro. Pedro não confiou. E todos esses tinham seus discípulos, todos tinham suas mazelas, não tinham a firmeza. Todos eles iam desaparecer, ia deixar Jesus sozinho na cruz. Jesus sabia que estava perto do fim e também sabia que aqueles discípulos o abandonariam, mas Jesus ainda assim toma a decisão de lavar os pés dos discípulos. E essa decisão é muito incoerente com a nossa visão terrena, a nossa visão humana. Porque a gente faz objeção de Jesus lavando os pés dos discípulos. Será que é porque nós não queremos lavar os pés dos discípulos? Será que nós não queremos lavar os pés uns dos outros? É engraçado porque a lógica fala assim: Jesus, para que lavar os pés dos discípulos? O Senhor é Deus. Você é Deus, você é o mestre, você é o... E a lógica vem e diz assim: enche a bacia. Aplicando. De repente, a lógica diz assim: larga esse irmão para lá, não precisa atrás dele. Nós já tentamos, esse irmão já teve tantas vezes na igreja, tentou firmar os pés. E a lógica diz: abandona, é problema, é só problema para nossa cabeça. Mas aí vem a Jesus e disse: lave os pés dele, enche a bacia. Às vezes você pensa: vou abandonar essa pessoa porque me maltratou, falou mal de mim, me caluniou, me desprezou, não me deu atenção. E Jesus disse, a lógica diz isso, mas Jesus diz: lave os pés, perdoa. Às vezes a gente na lógica diz: essa pessoa não merece isso. Às vezes você vê alguém sendo consagrado, fala: mas a pessoa não merece, ela não merece o ministério, ela não merece nada, ela é uma pecadora, ela é uma pessoa incrédula. Aí Jesus disse: isso mesmo, mas você também é. Nos seus momentos de aflição, você também é. Você também não merece a graça, mas a graça também veio para você. Versículo 6, aí Pedro, Simão Pedro, chega e diz: Senhor, vais lavar os meus pés? Carla, faz tempo, hein? Como você tá? Tudo bem? Aí Pedro diz: você vai lavar os meus pés, Jesus? Aí Pedro ainda fala mais. Aí Jesus responde, versículo 7, você não compreende agora o que estou fazendo,
mais tarde, porém, entenderá. Pedro, você não entende o porquê que eu estou me humilhando agora, mas depois você vai entender. Aí Pedro, como todos nós, não, Jesus, os meus pés, nunca lavará os meus pés. Os meus? Logo os meus? A gente tem a intenção, ou pelo menos a manha, ou a gente tenta enganar Jesus, tenta enganar nós mesmos, achando que nós não precisamos ser lavados. Às vezes a gente cai nessa besteira de achar que, não, os meus pecados? Não, os meus pecados já estão perdoados. Eu? Não, eu não tenho pecado para ser perdoado, não. Aí Jesus responde, se eu não os lavar, você não terá parte comigo, Pedro. Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Em outras palavras, Pedro, só a sua coragem, só a sua obediência, só as suas atitudes não basta. Eu preciso lavar você. Ou pode ser interpretado como eu preciso lavar os seus pecados. Você precisa que eu te lave para que você tenha parte comigo. Então é necessário que Jesus nos lave para que a gente possa ter parte com ele. Aí Pedro 8,80 responde, então Senhor, não até minha cabeça, me lava tudo. Pedro compreendeu. Lava tudo. Paz do Senhor, Maria. Tudo bem? Nossa querida irmã Neném. Estamos estudando o livro de João, capítulo 13, tá? Acompanhe aí, se puder. Aí Pedro já é o extremo. Não, entendi, Senhor. Eu preciso ter parte contigo, então me lave por completo. Por completo. Aí Jesus respondeu, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Quer dizer, o que Jesus quis dizer para Pedro? Pedro, os seus pés, numa simbologia bíblica, os pés, toda vez que você escuta falando de pés, você vai ser o irmão Júnior, tudo bem? Você vai ver a Bíblia falando de pés, a Bíblia está se referindo à santidade. Quando João viu os pés de Jesus como latão reluzente em Apocalipse, ele cai como morto. Por quê? Porque ele viu a santidade de Cristo. Então, Cristo lavando os pés. Tudo bem, vocês que escutaram. Amém, amém. Amém. Nossa irmã Neném mandou mensagem, eu parei para ler que eu não estou acostumado, tá? Fazer live. Então, quando alguém escreve aqui, eu paro e tento voltar ao raciocínio. Então, quando Jesus começou a falar lavar os seus pés, quer dizer, a sua santidade precisa ter o cobrimento da minha mão. Eu preciso lavar os seus pecados para que a sua santidade apareça. Só é possível sermos santos depois que Jesus nos lava dos nossos pecados, que cobre a nossa santidade. Então, é necessário que Jesus lave os nossos pés, ou nos lave com o teu sangue. Ok? Aí Jesus completa no versículo 10, vocês estão limpos, mas nem todos. Interessante. Interessante Jesus ter dito isso. Olha o versículo 11. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. João se preocupou em colocar esse detalhe no versículo 11. É interessante porque todos ali eram pecadores, todos ali não mereciam. Olhando assim no nosso visual, nós não escolheríamos, se fosse para a gente escolher pessoas para andar perto de nós, e a gente analisar o perfil dos discípulos, eram pessoas que nós não escolheríamos, não passaria pelo nosso crivo, mas Jesus firmou com eles, Jesus
trabalhou eles, Jesus teve paciência, Jesus teve ousadia com eles ali, não perdeu nenhum. E de todos que Jesus estava lavando os pés ali, a tarefa de lavar os pés não é fácil, fala de humilhação, humildade, fala de companheirismo, retroceder, voltar, perdoar, que é uma tarefa difícil. E ali lavando os pés, Jesus também lavou os pés de quem? Judas. Todos os seus discípulos estavam ali. Judas também teve os pés lavados. Se fôssemos nós, com certeza, a maioria de nós, temos um problema sério, se a gente tivesse que cumprir a Bíblia toda. Meu amigo Igor, tudo bem? Companheiro de trabalho. Se a gente tivesse que lavar os pés ou perdoar a quem nos traiu, pense, você perdoaria ou você se humilharia, faria a tarefa do servo de lavar os pés daquela pessoa que traiu você, que te abandonou no momento que você precisa? Carolina Duarte, um abraço, está aí conosco, seja bem-vinda. Será que nós faríamos isso? Perdoaríamos a quem nos traiu? A quem nos roubou? A quem... Boa noite, irmão. Joia? A quem nos entregou? A quem disse estar com você e por trás armou uma cilada para você? Você perdoaria? Se você soubesse, antes dessa pessoa ter feito isso, se você soubesse, você trataria ele como um amigo? Porque Jesus lavou os pés de todos os outros 11 discípulos. Jesus lavou os pés de todos, mas não fez nenhuma diferença no momento de lavar os pés de Judas. Jesus lavou os pés de Judas. Foi uma tarefa fácil? Com certeza não. Não foi mesmo. Mas Jesus assim o fez. E aí, no versículo 12, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Jesus deu o exemplo e depois que ele terminou toda a tarefa, que qualquer outra pessoa deveria ter feito, mas não fez, Jesus ainda pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Andréia, meu amigo Jonathan, um abraço, meus queridos. Estamos estudando o livro de João, capítulo 13. Aí, no versículo 13, capítulo 13, versículo 13 do Evangelho de João, diz assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. 14. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Tarefa difícil essa que Jesus deixou para nós, né? Ele sendo mestre, sendo Deus, sendo Senhor, agora sendo traído, sendo rejeitado, abandonado, largado de lado, ele diz para mim e para você: faça isso também, porque se eu, sendo Deus, sendo mestre, sendo seu Senhor, fiz, você também tem essa difícil tarefa de fazer. Difícil tarefa de fazer. Não quer dizer que seja fácil. Não quer dizer que foi fácil para Jesus. Não quer dizer que vai ser fácil para você. Mas pare e pense nisso, no que eu vou te falar agora. Deus nunca lhe chamará para fazer algo que ele já não tenha feito. Jesus nunca vai te pedir algo. Pai do Senhor, irmão Raine, tudo bem? Jesus nunca vai te pedir algo para que você faça algo que ele já não tenha feito. Jesus foi homem como eu e você, teve as tentações que eu e você tem. As dificuldades que você encontra, Jesus encontrou.
dificuldade de amigo, dificuldade no lar. Você vai encontrar alguns textos bíblicos e você vai ver a família de Jesus, seus irmãos. Edelvanes, Pai do Senhor, tudo bem? Você vai encontrar a família de Jesus criticando Jesus no início do seu ministério. Criticando feio. Até rejeitando, colocando para fora de casa. Você vai encontrar isso. Então, os problemas que você encontra na sua vida, no seu cotidiano, Jesus também encontrou. Mas se ele te pede para que você lave os pés dos seus irmãos, é porque ele já fez isso. Eu não sei de onde você veio, não sei o seu passado, mas depois de tudo que você tenha feito na sua vida, no seu passado, naquilo que na sua vida te ensinou, a vida te maltratou, você teve que tomar decisões difíceis, lembre-se sempre disso. Jesus não vai te perdoar. Sabe os pecados que você já cometeu? Jesus não vai te perdoar. Ele já te perdoou há 2000 anos atrás. Meu irmão David Jones, um abraço, meu amigo. Jesus já te perdoou. A situação, eu sempre digo isso, a questão de entrar no céu não é pelo seu pecado. Pensa comigo, se Jesus já te perdoou, se todo pecado, enfermidade, dores Jesus levou na cruz, aquilo que você ainda nem pecou, você já foi perdoado. Então a questão da salvação não é o seu pecado. A questão de você ser salvo é a sua facilidade ou a sua decisão de aceitar o perdão ou não. Porque essa é a dificuldade nossa. Às vezes a gente julga tanto a nós mesmos, a gente se avalia tanto, a gente pensa tanto sobre o que a gente já fez e que a gente acha, e a gente começa a colocar critérios para que Jesus faça algo em nós, e a gente esquece de que nada que nós façamos vai nos dar a salvação ou o perdão de Cristo. Isso se chama graça. Graça é favor não merecido. Graça e misericórdia. O que é a misericórdia? É a condenação não recebida. Condenação merecida, mas não recebida. Graça é o favor não merecido, mas recebido. Misericórdia é a condenação merecida e não recebida. Graça e misericórdia. É isso que Jesus tem para você e é isso que Jesus tem para mim. Para terminar o capítulo 13 até o versículo 15, capítulo 13, versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. O que isso quer dizer? Muita gente tem dificuldade de entender isso. Nenhum servo é maior do que o seu senhor, não quer dizer que você não possa fazer mais do que Cristo fez, porque ele prometeu. Natanael, primo, bom, sumiu. Jesus fez. Se ele fez, que é o contexto, se ele fez, você não é maior do que o seu Senhor para achar digno de não fazer. Você também tem que fazer. Então, o que é isso? Um mandamento. Lave os pés uns dos outros. Perdoe. Perdoe. De coração. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem remoer, sem sofrer. Perdoe. Se nenhum servo é maior do que o seu Senhor, nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou, Jesus está querendo dizer que se eu fiz, vocês também têm que fazer. Porque se eu, sendo o Senhor, fiz, você não é maior do que eu, você não é Deus acima de mim para que você não precise fazer. Você precisa fazer.
Perdoar é um exercício da vida cristã. Perdoar qualquer traição, qualquer calúnia, perdoar. E aí a gente encerra no 17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se. Felizes serão se. Se, pronome de condição. Advérbio de condição. É um condicionamento. Felizes serão se as praticarem. Praticar o quê? Lavar os pés uns dos outros. Perdoar. Retroceder. Voltar atrás. Mesmo que tudo contribua para que não. Na vida cristã, na vida de reino, e perceba que eu estou falando de vida. Não estou falando de uma atitude, de um modo de viver, de um estilo de vida. Não, porque cristianismo não é estilo de vida. Não, eu escolhi esse estilo de vida. Não, cristianismo não é estilo de vida. Cristianismo é reino. Praticar reino, e reino tem mandamento. Reino tem regra, tem lei. E a lei é: felizes serão se as praticarem. Praticar o quê? Perdão. Benignidade. É difícil essa palavra. Então é tão difícil quanto exercer. Ser bondoso, mesmo que as pessoas são más com a gente. Pagar o mal com o bem. Amar o próximo como a ti mesmo. Pense nisso, como a você mesmo. Amém? Então, essa live, a gente estudou João, capítulo 13. Eu ainda quero fazer outras lives outros dias para a gente meditar sobre outros capítulos, estudar sobre os outros capítulos. Não só pregar, mas estudar, meditar versículo a versículo. Se você gostou dessa live, comenta alguma coisa aí embaixo. Isso vai me dar apoio, vai me ajudar a ter ânimo para fazer outras lives nesse sentido. Quem assistiu esse vídeo, se você gostou ou se não gostou, dá um comentário aí embaixo. Não precisa dar like não, porque eu não estou fazendo isso aqui para ganhar like. Só quero compartilhar algo com vocês. Amém? Um abraço a todos aqueles que participaram, aqueles que ouviram. Eu espero que esse pequeno estudo tenha trazido alguma lição para a sua vida, para a nossa vida, que mude a nossa vida. Somente a palavra tem esse poder de mudar a nossa vida daqui para frente, que a gente possa ser mais bondoso, mais misericordioso, que a gente tenha mais graça para com os nossos próximos, com os nossos irmãos, nossa família e os nossos amigos e companheiros que trabalham com a gente, que vivem com a gente ao nosso redor. Amém? Um abraço, fica com Deus e uma boa noite.